Amém? Bem, Amém. Vem para cá, meu pastorzão. Queremos te ouvir. A sala é sua. glória a Deus, graça e paz. Tem áudio aí? Tem, né? Tá ativado? Então, nessa manhã de quarta-feira estratégia, eu queria falar um pouquinho sobre o que a pastora Mônica já falou do título aí. O que o pior das pessoas pode mudar o rumo da sua vida? Ou neutralizar você. Eu conheço gente que está neutralizada, pastora Mônica, desde os 15 anos de idade. Desde os 15 anos de idade. E o que neutralizou essa pessoa? Foi o pior das pessoas que estavam perto dessa pessoa. Então, para a gente falar um pouco sobre como o pior das pessoas pode nos neutralizar, eu queria usar um texto que muitos usam na ceia. É o texto de 1 Coríntios 11, 23. Toda igreja, todo mês, usa esse texto para celebrar aí a ceia do Senhor. E esse texto diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. E ele toma o cálice e disse assim, isso é o cálice da nova aliança. A nova aliança contém a graça, a nova aliança contém a salvação, na nova aliança contém um poder espiritual de ser nos dado um poder de sermos feitos filho de Deus. Tudo isso está contido na nova aliança. E aí, pastora Mônica, eu fico pensando assim, na noite que foi traído. Muita gente mesmo, nesses 25 anos quase de pastor que eu conheço, por uma mínima traição, ou por uma média traição, por uma máxima traição, pelo amor de Deus, não, não escreve isso aí não, tá? Mínima, média, máxima traição. Traição é traição. Mas eu estou aqui catalogando aqui com os meus botões mínima, média e máxima. Então eu conheço muita gente que por uma mínima traição jogou tudo para o alto. Eu fico pensando, pastora, se Jesus joga tudo para o alto e diz assim, não, acabou esse negócio de pão, acabou esse negócio de vinho, agora deu, acabou, já deu, é o último dia, esse negócio de Jesus também acabou, não dá mais, acabou. O que nós estaríamos fazendo? Semana que vem é ceia, né, amor? Pensou se Jesus não institui nada, né? Não, acabou, né? Esquece. Acabou isso aí. Acabou porque a traição, Mônica, ele já sabia que seria traído. Quem iria trair? Ele sabia. Como seria a traição? Ele sabia de tudo. Lila apareceu aí agora. Lila, não tenha dúvida. Zita, não tenha dúvida. Jesus sabia de tudo. E esse é o problema, pastora Mônica. Esse talvez seja o grande problema que afeta a nossa vida. É saber de quem vem a traição. Mas quando a gente fala em traição, a gente pensa logo na área sexual, na área. Não existe tantas outras traições, não é mesmo? Quantas traições existem? Não é só isso. Também é isso, mas não é só isso. Veio de uma pessoa, Lila, que ele sabia, os discípulos diziam assim, olha, tudo que se coloca na bolsa, esse homem mete a mão na bolsa e tira o dinheiro da bolsa, porque ele é ladrão. O texto diz assim. O texto de João 12, Lila, diz que ele era ladrão. E todas as ofertas que vinha para o ministério de Jesus, ele roubava, ele metia a mão na bolsa. Ou seja, esse homem roubava o ministério de Jesus. Ô, Lila,
Tem gente que rouba o ministério de Jesus, não vai roubar você? Tudo bem que você é bonitinha, mas você não é mais bonitinha que Jesus. Não é. Então, se rouba Jesus, não vai roubar você? Vai. Ele era ladrão. Mesmo assim, Jesus chamou ele pelo ministério. Ele foi chamado para o ministério. Lá em Mateus capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus chamou Judas para ser um dos 12. Mas como assim, meu Deus? Jesus não sabia? Diz, sabia, sabia. Em João capítulo 17, a Bíblia diz que ele era o filho da perdição. Meu Deus! Eu fico olhando para a Lila assim, ela tem cara de pastora. Eu fico pensando assim, pastora Lila chamando o diácono, o presbítero para ser membro do ministério dela, mas o cara é filho da perdição. Eita, igreja boa! Jesus, filho da perdição. Judas era dissimulado, pastora. Judas era dissimulado, mesmo assim Jesus chamou ele para compor o ministério. Esse homem, ele tinha, assim, um discipulado duplo. Ora ele estava com os sacerdotes, ora ele estava com Jesus. E num dado momento, pastora, ele chega para os sacerdotes e fala assim, olha, eu posso entregar Jesus por 30 moedas de prata. Poxa, o pastora, se alguém fosse trair você por 30 moedas de ouro, você ficaria feliz. Mas por 30 moedas de prata, ô Lila, eu tô valendo muito pouco. Poxa, pelo menos se fosse 30 moedas de ouro, gente, pelo amor de Deus. Prata, não, não. Então ele era dissimulado. Ele é aquele cara que estava disposto a tirar proveito no ministério. Ele era aquele cara. Mas ele foi uma pessoa que não mudou, apesar da sua traição, ele não mudou a trajetória daquilo que Jesus teria que fazer. Ele não mudou. Jesus sabia que ele iria trair. Isso está lá em Mateus 10. Ele sabia que iria trair. Agora, como é que se dá uma chance, pastora, para uma pessoa com currículo desse? Como é que se dá uma chance? É só Jesus. Lira, para Jesus dar uma chance para mim, para uma pessoa igual eu, uma pessoa igual você, igual a tantas outras pessoas, só sendo Jesus. Eu não daria uma chance para mim mesmo. Mas Jesus dá. Oh, meu Deus! É por isso que eu amo Jesus. É por isso que eu amo Jesus. Eu fico pensando, pastora, que o pior das multidões, não interferiu no rumo do ministério de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, eu acho que esse é o capítulo 27, já no finalzinho, o povo estava ali, pastor, dizendo: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana. Traduzindo para o nosso português, para o dia de hoje, esse é o cara, esse é o cara, esse cara é Jesus, esse cara é bom, esse pastor é bom, essa pastora Mônica aí, essa Lila é boa, essa Zita aí, nossa, essas meninas são, né, bom demais. Hosana, bendito seja a Lila que vem em nome de Jesus. E aí, Lila, passado pouco tempo, passado pouquíssimo tempo, Jesus experimenta o pior daquelas pessoas, o pior daquele povo, o pior daquela multidão. Porque era Páscoa. E na Páscoa tinha aquela questão, aquele rito de
trocar sempre, beneficiar sempre. É o indulto, né? Natalino. Não era natalino. Pascal, vamos dizer assim. Estou enrolado aqui. Era um indulto. E tinha que dar um indulto. Aí chegou na hora do indulto, vamos dar um indulto para quem? Aí é claro, né? O indulto, Lila, vai ser para aquele que, quando entrou aqui em Jerusalém, nós dizíamos assim: bendito é o que vem em nome de Jesus, em nome do Senhor, Hosana, Hosana. É ele que vai receber. Não. Vamos dar um indulto para Barrabás. Eu fico pensando naquele momento como é que Jesus se sentiu e como é que ele conseguiu ir em frente vendo o pior da multidão. Uma multidão que até pouco tempo atrás dizia que ele era o cara. Mas na hora de escolher o Barrabás. Eu fico pensando assim lá em João 6, eu não vou lembrar o versículo, mas deve ficar entre o versículo 60 e o 65. Jesus chega para o momento de discipulado, porque Jesus tinha vários momentos de discipulado. E ele fala assim: eu sou o pão do céu. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não. Acho que é mais ou menos isso, tá, gente? Eu estou falando aqui sem estar com a Bíblia aberta. Se tiver alguma coisa errada aí, me perdoa aí. Se você não comer e não beber, você não tem parte comigo no céu. E aí os discípulos ouviram aquilo e falaram assim: duro é ouvir esse discurso. Duro esse discurso. Quem pode ouvir um discurso desse? E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, Mônica, o abandonaram. E só ficou os 12. E aí aquele texto clássico, né? Aí Jesus fala: e vocês não querem ir também? Aí Pedro, mas só para onde nós iremos? Só tu tens a palavra da verdade e tal. Esses discípulos, talvez, estou conjecturando aqui, estou chutando, mas pode ser alguns discípulos oriundos de João Batista. Pode estar ali no meio os 70, que foram mandados também de cidade em cidade, estavam juntos. Mas às vezes, Mônica, você vai enfrentar o pior dos seus discípulos, quando você tiver que confrontar eles com a palavra de aliança, porque Jesus confrontou eles com a vocês não comerem do meu pão, do meu corpo, e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Enquanto você tiver fazendo um bom pão, pastora Mônica, você vai ser a Santa Mônica. Você vai ser a Mônica do nosso coração. Mas quando você confrontar, muitos não vão te seguir. Eu fico pensando o que esse abandono mudou na trajetória de Jesus. O que o pior desses discípulos causaram de dano na vida, no ministério e na trajetória de Jesus. Eu fico pensando aqui também, Mônica, quando Jesus ele é abandonado pelos 12 discípulos. Quando lá no Sinédrio bateram o martelo e ele seria, sim, crucificado, ele começou a apanhar, ele começou a ser escarnecido. A Bíblia diz, eu acho que em João 26, diz que todos os seus discípulos o abandonaram. Todos. Agora não é só de João 6, não. Os 70 ali, sei lá, discípulo de João. Agora foram todos os 12 que o abandonaram. Aí você pode falar assim, não, mas tá bom, no 12 tem Tomé, não faz diferença. No 12 tem Bartolomeu, é um cara sem expressão, não faz diferença.
Também no meio tem Pedro, que era colérico, era problemático, crente problemático, né? Graças a Deus, na igreja de vocês não tem nenhum crente problemático. A pastora está rindo por quê, pastor? Não entendi. Foi piada isso que eu falei aqui? Não, vamos continuar. Vamos rir depois, agora não. Mas, Lila, no meio desses 12, estava João. A Bíblia diz que era o discípulo que Jesus amava. Era uma relação tão íntima que ele inclinava o rosto no ombro de Jesus. Então, quando o pior das pessoas vem daquele que mais você ama, meu Deus, como é que é isso, Mônica? Mônica, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, eu estou em conflito aqui, eu tô agoniando aqui. Agoniando, agonizando. Agoniano é lá em Piraí, na cidadezinha que eu nasci lá do interior. Como é que você lida com o pior da pessoa que mais você ama? Foi o que aconteceu nesse momento do Sinédrio. Era o discípulo que Jesus mais amava. Esse é o problema. Jesus confiava nessas pessoas. Jesus confiava tanto nessas pessoas que ele disse assim, ó, diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou diante deles para Galiléia. Haja o que acontecer, frustrações, decepções, enfrentando o pior das pessoas, diz aos meus discípulos e a Pedro que eu vou diante deles para Galiléia. Haja o que houver. E aconteceu o momento de ir diante deles. E Jesus não quebrou o trato, ele foi. Apesar de dois ter ido para Emaús, ele foi atrás dos dois. Não estava isso no plano de Jesus, Ita. Não estava, não estava. Desvio de conduta de discípulo não estava no plano. Lá em João 21, no momento de crise, onde eles estavam se mostrando um para o outro, pior de cada um deles, João diz: vou pescar. E os outros disseram: nós também iremos contigo. Não, não, mas não é para pescar, é para ir para Jerusalém. Ele fez um trato, ele vai diante de vós, ele vai esperar vocês na Galileia, porque Jerusalém é o começo de tudo, tudo vai começar lá, lá vai ser o modelo, lá é o pontapé inicial. Não, mas nós vamos pescar. Não estamos aguentando a pressão de ministério de Jesus, de ser como Jesus, de ser imitador. Não, nós vamos pescar. Foram pescar. Saem do caminho, saem da pesca, e a Bíblia diz que quando chegam em Jerusalém, se trancam no tabernáculo, ficam lá escondidos, com medo dos judeus. E uma das coisas que mais paralisa o nosso ministério, o nosso casamento, nossos relacionamentos, o nosso negócio, a nossa vida, é medo de alguma coisa. Sempre o teu freio de mão vai ser medo de alguma coisa. E a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Jesus entra e diz: ó Pai, seja convosco. E ali também, Mônica, talvez ele enfrentou uma coisa ruim. Talvez ele enfrentou ali o pior de um discípulo chamado Tomé. Tomé diz assim: não, eu criei em você antes, quando você andava, quando você estava comendo com a gente. Só que depois que você foi para o túmulo, cara, você ficou 3 dias lá no túmulo e dizem que você ressuscitou, agora eu não creio mais. Não é um problema de muita gente.
quando consegue sentir essa presença forte, diferente, graciosa, poderosa de Jesus, a fé aumenta. Mas quando essa intensidade abaixa, eu não creio mais. Agora eu só creio se ver, só creio se tocar. Talvez Jesus ali enfrentou e pôde perceber o pior de Tomé também. Bom, vamos ficar por aqui, porque se a gente for continuar falando do pior das pessoas, vai subentender que nós somos melhores do que elas. Mas nós não somos melhores do que elas. Nós só somos bons e equilibrados para o bem por conta do Espírito Santo que habita em nós. Se não fosse ele, nós poderíamos estar aqui agora dizendo, como o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. Eu posso aproveitar esse momento agora, Mônica, para dizer assim, o que o pior de mim decepcionou Jesus? O que tem em mim, o pior de mim, pode ter decepcionado a Lila um dia, a Jane, que chegou aqui agora, a dona Laura. O que o pior de mim pode ter decepcionado vocês? O que o pior de mim pode ter decepcionado Jesus? O pior de mim, Mônica, o pior de mim, não vai atrapalhar os planos de Jesus. Vai continuar. Jesus vai fazer o que tem que fazer. Não vai atrapalhar. O pior seu, Lila, não vai atrapalhar o que Jesus tem para fazer na sua vida. E esse aqui é o bonito, esse aqui é o gracioso. Isso aqui vale ouro, Lila. O pior de você não vai atrapalhar o que Jesus tem para fazer na sua vida. Eu vou parar por aqui que dá vontade de chorar num momento desse, viu, pastora? Deus abençoe. O que o pior de nós não atrapalha aquilo que a gente tem que fazer. Não atrapalha aquilo que o outro tem que fazer. Que o pior de nós possa morrer a cada dia, a cada manhã. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ufa! Respira aí onde você está, pega a tua água, bebe um pouquinho, porque é um momento para a gente refletir, né? Meu Deus, qual é o meu pior que tem decepcionado Jesus? Mas que bom entender que não paralisa ele e não pode nos paralisar. O pior das pessoas que vier contra mim e contra você não pode paralisar. Não pode nos paralisar, porque os planos do Senhor precisam continuar, independente de qualquer coisa. E é lindo ver isso, sabe, meu pastor? Porque ontem eu fui fazer uma visita e a gente estava falando exatamente disso. Você estava falando e eu estava falando, Senhor, não é possível, eu não comentei com a pastora Rose, né? Eu não comentei com o pastor Antônio, não comentei nada sobre isso. A gente sentar à mesa e estar conversando sobre isso, sobre as traições, como é que a gente se levanta, como é que Jesus continuou, mesmo sabendo daquilo tudo. E hoje a gente senta aqui um pouquinho e vem mais uma palavra para a gente refletir. Não podemos deixar isso nos paralisar. Não paralisou ele. E se é uma coisa que a gente tem, é a nossa parte ruim, é ou não é? Mas entendemos que isso não paralisa o Senhor. Ai, meu Deus, eu estou saindo daqui, eu não sei você. Mas como isso vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada, você pode assistir outros dias e pode também passar com muito amor para as pessoas, para que elas possam sentar e conseguir se analisar, igual eu estou fazendo nessa manhã. Obrigada, meu pastorzão, obrigada por você estar aqui. Vem para cá, ora conosco, porque hoje eu estou saindo daqui com meu coração mais leve. Pai, nós te agradecemos
por essa porta que é a sala do transbordo, Senhor. É uma porta que a nossa voz, é uma porta que o Evangelho, é uma porta que a palavra pode se abrir para muitas pessoas através desse canal. Ajuda-nos nisso. E nós queremos orar, Senhor, por cada família do transbordo, por cada pessoa que se encontra com, com alguma enfermidade, com algum problema, com algum tipo de crise. Nós queremos orar agora e pedir a tua intervenção, Senhor. Pedir que haja um milagre na vida de cada um deles e que a tua paz, que excede a todo entendimento, seja sobre a nossa vida, meu Deus, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. Beijo no teu coração. Fique com Deus. Amém. Obrigada, meu pastor. Entramos em novembro, em 1º de novembro, da É. melhor forma possível. Obrigada por você estar aqui. Amanhã é quinta de oração. Eu convido você também para estarmos aqui orando. Precisamos orar, queridos, porque só a oração, hein? Para nos ajudar a passar por tudo isso. Obrigada, Lila. Obrigada a você que está aqui. Até amanhã, família. Eu amo vocês, viu?